Se eu me apaixonar muito pelo que eu faço e não tiver um instrumento para isso dar certo, É, a paixão pode me atrapalhar, porque você acha que aquilo é suficiente. Eu defendo que a paixão é o que nos move em sim. tudo, né? Só que a paixão tem esse outro lado. Às vezes a gente olha para a empresa e diz assim, que empresa maravilhosa. Aí eu pergunto, e como é que está o caixa? Não, Como é que vai, Raquel? tudo Tudo em ordem? bem, graças a Deus. Prazer em falar com você. Que bom, da mesma forma, Só Joia. E você está falando de onde? Conta aqui eu pra falo gente. de Belo Horizonte, eu tenho um restaurante e que fica em Nova Lima, né? Que é bem pertinho aqui de Belo Horizonte. Aí eu tô lá já tem 6 anos. Comecei com a portinha pequena, foi em 2019. é, e pensei o seguinte, vai dar certo. E desde então eu tô lá tem 6 anos. Hoje eu percebi, tento sempre me capacitar. Eu sou formada em administração. Já fui gerente de restaurante antes de assumir isso. Trabalhei em banco 7 anos em Itaú. Que E legal. eu falei, agora eu vou ter o meu negócio. Então, assim, eu fui passando de área em área para ter o meu negócio. Então, assim, acho que a parte operacional eu já sabia. Mas para manter uma empresa, além disso, né? Então, eu lá faço RH, compras. Lógico que hoje em dia, a gente, com a internet, a gente deixa a grande parte mais pesada, né? Entrega na porta e tudo. Mas, assim, eu estou observando que o meu custo fixo está muito alto. Isso está me preocupando, assim, sabe? Quantos funcionários são, Raquel? São 5 funcionários. Legal. Eu agora estou com delivery, estou no iFood, estou com delivery próprio. Contratei um motoboy, contrato tudo bonitinho. Só que aí eu falei, eu vou atender os deliveries, que eu estou começando com delivery, porque o forte lá é o meu presencial. Eu atendo até 100 pessoas de uma vez, assim. Então, assim, é batidão. E aí eu falei, eu vou ficar um pouco no delivery para poder conversar com os clientes e pegar essa galera de delivery. Até comecei com entrega grátis e tal, hoje eu tô cobrando taxa. Mas aí nesse período, não vou pôr justificativa em mercado e crise, né? Mas assim, caiu um pouco o movimento, assim, no geral ali dos meus vizinhos, sabe? E aí eu falei, poxa, será que é porque eu fui pro delivery? E ao mesmo tempo, o delivery é assim, eu fico no andar de cima, mas eu tô lá embaixo, eu tô atendendo, eu vou nas mesas, eu converso com os clientes. Eu tô num momento que eu tô precisando, assim, de talvez métodos, como é um ponto lá de comércio, é mais de empresa. Então, eu tenho um prédio lá que eu atendo muito, então meus clientes, eu fico um pouco limitado. Eu falei, vou pôr o delivery, que agora eu vou faturar e vou vender. Só que nesse meio tempo, agora, aí eu tenho empresa de marketing que eu pago para divulgar no Google meu negócio, é empresa que ajuda muito em relação. Eu estou recebendo muita ligação e fechando muito delivery. E aí eu tô nessa, assim, naquela balança, tentando equilibrar, sabe? Tenho muita força de vontade, assumo a minha responsabilidade em relação às minhas escolhas. Tô, tipo, humilde para aprender, sabe? Mas eu tô precisando de. A minha pergunta é: eu vou ser mais objetivo. Custo fixo alto numa empresa, porque assim, eu comecei com uma loja. Aí, só para você entender essa pergunta, eu comecei com uma loja em 2019. Foi ótimo, foi um boom. Da loja vizinha tinha um espetinho que só funcionava à noite, então eu usava a calçada dele à noite. Só que aí ele pôs à venda, saiu de lá. Aí eu falei, nossa, agora eu vou diminuir ou eu vou pegar outra loja. Como eu estava vendo bem, era com um ano só, eu falei, quer saber de uma? Eu vou arriscar, porque senão eu vou diminuir. Só que agora eu tô vendo o peso, depois de 6 anos, de ter dois aluguéis, e isso tá me preocupando, assim, sabe? E aí eu queria saber se tem jeito disso mudar, porque o meu receio é saber, não, eu vou ter que entregar uma das lojas, que é uma coisa que eu não gostaria, ou ir para um outro lugar também, que eu não vou desistir, porque eu acredito no potencial da equipe, né? Eu não tenho nem o que falar da equipe, a equipe nossa, as meninas são ótimas, assim. Mas eu tô nessa, assim, sabe, preocupada, ansiosa, procurando ajuda, enfim, é isso. Legal. Ó, veja só, deixa eu lhe dizer algumas coisas. Você está com uma caneta e caderno aí na mão? Já tá. Pronto, eu vou pedir para você olhar, estou vendo aqui de cabeça. Você vai olhar, tem alguns casos de restaurantes, uns mais impressionantes do que o Ah, outro. E eu também não quero botar na sua mão uma coisa muito sim. impressionante para você dizer, mas será que, como é que
Tem um caso de um aluno que ele dobra o faturamento em 30 dias, ele dobrou o faturamento, e ele diz assim, no depoimento dele, ele diz assim, nós não entendemos o que tinha acontecido. Porque o método, ele tem uma potência tão grande, que quando você aplica algumas medidas, ele causa alguma transformação na sua empresa que você não entende às vezes o que aconteceu. Você só começa a ver que está começando a surgir dinheiro no caixa. Você pensa que é um milagre, que caiu do céu, mas é alguma coisa que você fez, ou algumas coisas que foram feitas, que você não fazia antes, que geram esse efeito. Entendi. É como um prato que você faz e você bota lá, você não botava 3 temperinhos, você descobriu que se você botar, o prato muda, é o mesmo prato, mas ele muda por completo. Então, o método é isso, ele é uma série de passos que precisam ser executados na sequência certa, por isso que eu estava falando aqui de pular, você não pode pular, Sim. e na medida em que você implanta, você realiza, você estabelece, e vou falar de novo, são muito simples, Raquel, preste atenção, Sim. o método é extremamente simples. O método só tem uma parte que requer quebrar mais a cabeça, eu até vou falar o que é já já. Mas fora o resto. Então, quando você executa essa série de passos, ele tem um efeito meio que exponencial. Vou dar um exemplo bem claro para você. Sim. Bem claro. Muitas vezes, bem objetivo, o empresário muitas vezes diz assim, minha empresa não dá lucro. Aí eu falo, e é. Aí no método tem uma planilha que você monta ela, mas não é uma planilha que o seu contador manda, é uma planilha que a gente tem aqui específica, Sim, sim. bem simples. E essa planilha ela vai dizer se sua empresa está sendo lucrativa ou não, do ponto de vista de capacidade de gerar caixa. Deixa eu explicar isso Entendi. melhor. Às vezes a empresa dá lucro, mas é um lucro que ele não é capaz de gerar caixa. Ou é porque ele é muito Entendi. pequeno, ou porque ele é só contábil, ele é só o que a E, gente chama e só escritural. uma Ele só... questão de igual eu tenho vários pratos, né? Eu tenho ficha técnica de tudo. E eu fico só pensando assim, dá para adaptar no curso, assim, porque o restaurante é Não dinâmico. vou nem precisar saber isso. Tem Entendi. coisas, Entendi. as questões mais ligadas, o que é que eu digo para o aluno? Eu digo assim para ele, quem é que tem de restaurante? Sou eu ou você? Aí você vai dizer, sou eu. Eu digo, É, sim. porque eu vou perguntar. Eu vou dizer, Raquel, você entende mesmo de restaurante? Porque se você não entender dessa parte, aí você vai precisar aprender. Como você entende nessa área, eu não me meto. Eu não me meto. Entendi. Imagina eu dizendo assim para você, Raquel, você devia melhorar a sua feijoada. Eu? Não. Agora eu vou Inclusive, dizer é muito assim, boa. mas eu vou dizer assim, ó, a maneira de você ter mais lucro com essa feijoada é fazer isso aqui. E isso aqui tem menos a ver com o produto e mais a ver com outras questões Entendi. relacionadas a Entendi. custo, a Sim. divulgação, a marketing da maneira correta, que a gente às vezes faz marketing, gera o efeito de aumento de vendas. O marketing, ele precisa, o efeito que o marketing tem que causar na nossa empresa, mais mensurável, não é like, não é novos seguidores, não Não, é é venda, é curtida, é resultado. venda. É É venda. resultado. Exatamente. Bom, mas, então eu vou dizer três Tá, pode casos para falar você. que eu vou anotar Anota aqui. aí, chama Afonso, esse é o mais impressionante. É muito bacana o caso dele. Ele Ah, fica aí no interior de São ah, Paulo. Estou vendo ah. aqui se tem alguém de Minas. Aí tem a Neuza, você vai adorar é o caso dela, que ela tem um restaurante em Brasília. E tem duas Raquéis. Tem essa. Eu acho que eu Você vi um vai vestir. depoimento que a Laís mandou de uma Raquel mesmo. Eu acho que eu assisti, ela me Qual era enviou. o sobrenome, você lembra? Ah, eu não tô lembrada, mas eu vi o depoimento dela. Então tem duas Raquéis. Tem uma Raquel Damasceno, talvez tenha sido essa, Aham. que era bem firme, e tem essa Raquel que hoje ri o tempo todo, que ela chorava, né? Que é Raquel Oliveira. Vê esses quatro casos, porque eles já vão causar como é que a gente diz? Duas mudanças em você, que é o que eu quero. O que eu quero. Primeiro, vão lhe motivar. Sim. Sua pergunta que você fez aqui, tem jeito? Mas claro que tem.
Ai, que bom. Restaurante, Acho que é a primeira crise, tirando a pandemia, assim. deixa eu dizer uma coisa para você e para todo mundo que está me ouvindo. Tem uma live minha, depois vale a pena ir lá no YouTube, que eu digo assim, você falou, nunca tive uma crise, estou tendo agora. Como é que eu digo para você? As- vai ficar cada vez mais difícil para as empresas, cada vez vai ficar mais difícil, independente se o Do país cresce ou cenário, diminui, sim. cada vez vai ficar mais difícil. Por que vai ficar cada vez mais difícil? Porque nós, no nosso país, e preste atenção, quando eu digo preste atenção, não só você, todo mundo que está me ouvindo, nós não temos no nosso país concorrência. Veja que coisa interessante eu estou falando. Eu viajo o mundo todo, né? Eu viajo muito. Um dos países que eu mais viajo é os Estados Unidos. E os países lá fora, os países desenvolvidos, não sei se você sabia disso, eles têm uma taxa de mortalidade da empresa parecida com a nossa. A gente acha que o nosso país é pior, porque o governo tem os juros altos, não sei o quê. Mas lá, a quantidade de empresas que morrem percentualmente é parecida com a nossa. De cada 100, sei lá, 50 não passam em 5 anos, 40, por aí. Só que lá morre porque tem uma concorrência ferrenha. Aqui não tem concorrência, mas vai ter cada vez mais. Ou seja, quem não se preparar, isso é um futuro breve, isso em qualquer setor, E a gente não Raquel. Quem não se pode se preparar, acomodar, né? quem A não gente se não pode se preparar, acomodar. vai ficar de fora. É. Exatamente. Porque o Vai ficar de fora. mercado ele é muito dinâmico, né? Uma hora você tem que estar modificando, mostrando alguma coisa para o cliente diferente, fazendo um prato novo, porque a mesmice ali vão surgindo outros com outras ideias, não no sentido concorrência, eu entendi o seu ponto de vista. Mas assim, dá para cada um crescer ali no seu cantinho e cada um pegar uma parte, eu acredito. Eu sempre acreditei que quando você faz o que você gosta com carinho, dedicação e amor e atenção, aquilo prospera. Não, 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 não. Eu tenho essa crença Não, comigo. isso não é verdade. Não? Vamos lá. Eu adorei você trazer isso. Adorei. Porque Sim, isso é um mito perigoso. sim, porque Veja, porque se eu me apaixonar muito pelo que eu faço e não tiver um instrumento para isso dar certo, é, a paixão pode me atrapalhar. Eu sim, digo assim, mas eu faço os pratos com tanto esmero, eu atendo meus clientes com tanto gosto. Isso é essencial. Isso faz parte do sim, mas isso é só uma é só parte uma do. parte. É só E uma parte. pior, Raquel, ele atrapalha às vezes, porque você acha que aquilo é suficiente. Você está entendendo? E tem muito mais Aí você coisa acaba para fazer do que isso. entrando numa ilusão, né? Você vive uma Exatamente, fantasia. Você exatamente. quer estar ali para Fantasias, fantasias. ego, né? Se eu tô ali porque eu gosto, aquilo tá dando ruim, eu vou ficando, porque eu não quero sair, eu não quero mudar. É, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. É melhor Trazer gostar, consciência. é melhor gostar menos e ter lucro, Ah, muito com mais lucro, certeza. muito mais lucro. Com certeza. E Mas se aí, tiver os dois, é perfeito, então, né? eu defendo que a paixão é o que nos move em Sim, tudo, né? Nos com nossos certeza. relacionamentos, tudo, Tudo. os filhos, tudo. Sim. Só que a paixão tem esse outro lado. Às vezes você se apaixona por uma pessoa Tem, se que é um ilude, mau quebra a caráter, né? cara. É. Mesma coisa. Às vezes a gente olha para a empresa e diz assim, que empresa maravilhosa. Aí eu pergunto, e como é que está o Não, caixa? Está zerado? mas o que eu falo assim, no sentido assim, né? Quando eu falei essa frase, é gostar dos números também, amar o que você faz, mas você tem resultado, porque senão Exato, você exato, fica preso, é igual você falou isso, você tem uma empresa que você fica preso exato. naquilo e aquilo começa a te gerar um problema. Então, assim, como eu tô vendo que essas coisas estão acontecendo, eu falei, opa, eu vou procurar uma ajuda para eu entender melhor o que eu não estou enxergando, né? Legal. Mas Agora eu deixa acho eu que lhe, você respondeu muito bem, te agradeço aí. deixa eu lhe passar um Tem detalhe. jeito, eu tô Não, otimista agora. não tem jeito. Eu tenho. E depois de falar com você, veja, pode ser que eu me engane, né, na minha conversa que eu tenho com você. Mas depois de eu falar com você, eu sei que você conversou com o Laís também, não conversou? Você Conversei. conversou com o Laís, está conversando Aham. comigo. Você está me causando uma impressão de que você quer Sim, mudar. Então, se você. com certeza. Quando a gente quer, ó, se você tem paixão, você quer mudar, você está disposto a fazer tudo que tem que ser Sim. feito? Se você está disposto a fazer o que tem que ser feito, se você fizer o que A ele minha disser, preocupação era só se adaptava para qualquer ramo, qualquer entende? ramo.
Por isso que eu falei, não, esperei, porque cada negócio tem uma realidade ali, como que é um método para todas. Aí eu meio que perguntei muito a Laís sobre isso. Aí eu perguntei, ela, eu queria saber os relatos de restaurante, tudo. Eu imaginei assim que poderia ter uma dificuldade, mas você está falando que é simples, então isso me motiva mais. Simples, até porque a gente tem vários casos de restaurante. Mas veja, os conceitos para tornar uma empresa São lucrativa, eles são únicos, né? conceitos universais. Entendi. Se você consultar os grandes escritores de gestão de administração no mundo, você vai ver que nenhum deles, nenhum, tem um livro sobre um determinado segmento. Porque os conceitos, eles precisam ser aplicáveis a qualquer tipo de empresa. E no método, todos os conceitos, eles são universais. Ou seja, todo empresário tem que separar quanto a pessoa É fica só com isso. fazer o que tem que ser feito, então, É que. só fazer o que tem que ser feito. Perfeito. E eu espero que, isso aqui está gravado, vai ficar gravado a vida toda, e eu Eu espero que a espero gente... que eu seja o testemunha disso depois. Isso! Vou ter o maior prazer, E aí com vou passar certeza. um dever de casa para você agora. Quer um dever de casa? Pode falar. Você perguntou sobre redução de despesa. Você vai fazer o seguinte, você vai sentar, vai listar todas as suas despesas, vai pegar a planilha dos últimos 3 meses, fazer uma média ali de gasto daquelas despesas, e você vai fazer uma redução. Imagine que suas despesas totais deram 30 mil reais. Imagine. Você vai reduzir essas despesas, por enquanto só no papel. Tá. Meu pedido é no Sim, papel. sim. Você vai fazer uma redução de 10% dessa despesa. Você vai quebrar a cabeça, você vai sentar com essa planilha na sua mesa, e você só vai levantar quando você encontrar uma forma de reduzir 10%. Não reduz ainda. Aí você Entendi, é traz só uma aqui, simulação. para a gente conversar. Ô, Tá Federaldo, ok. ó, quero entrar porque eu consegui fazer a redução. Ou manda para mim depois isso pro WhatsApp. Tá ok. Manda para a Laís Obrigada que ela pela manda para mim. oportunidade aí, viu? Tá? De Valeu. falar. Agradeço a sua pergunta também, que ajudou muita gente, viu? Tá ok, então. Grande Obrigada, abraço, mano. Raquel. Obrigado. Tchau. Como é que vai? Eu não estava preparada para entrar ao Deixa eu vivo. colocar aqui, deixa eu tirar. Como é que é seu nome? Janine, Você está falando de onde? eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha que legal, tem vários alunos aí, Sim, viu? O Rio Grande do sim. Sul é. E você, o que é que sua empresa faz? Eu tenho uma empresa de sistemas de controle de acesso para condomínios. Controle de segurança? Isso, Estamos. isso. Quantos anos tem sua empresa? Tchê, eu trabalho na empresa há 6 anos, só que a empresa é minha a partir de fevereiro do ano passado. É empresa familiar? Era familiar. Agora é eu e os funcionários, só que estamos trabalhando, né? Tocando com os mesmos clientes que a gente tinha. Só que eu não tenho experiência em venda, Tá, mas entendeu? são Eu quantos não tenho experiência em funcionários? venda. Hoje nós somos, comigo, 7. Legal, que legal, que legal. O que acontece? O nosso sistema, que é o sistema que eu trabalhar, que eu tenho nos condomínios, eles não tinham a pessoa que é a parte do TI, ele é muito engessado, então ele não estava atualizando o sistema conforme o mercado estava solicitando, que hoje em dia é tudo por facial, né? Leitor de QR Code, esse tipo de coisa. Então eu acabei perdendo nos últimos 6, 7 meses, eu perdi 6 clientes, que corresponde ao faturamento de 25 mil da empresa. Por causa Caramba. por causa que a parte do TI não estava me entregando o que eu precisava que eles me entregassem, tá? E agora ele está me entregando. Essa semana ele entregou, estamos atualizando. Eu estou indo nos clientes que eu tenho e para atualizar para facial. Só que eu não tenho o know-how de agregar novos clientes, de capturar novos clientes, de fechar vendas, esse tipo de coisa. Eu não tenho experiência nisso, entendeu? E eu preciso fazer a empresa prosperar. Legal. E a empresa, do ponto de vista de caixa, de lucratividade, como é que ela está hoje? Atualmente, lucro zero. Zero, né? Não tenho lucro. Tô só Tá. mantendo com a esperança de que agora com a facial entrando eu consiga fazer a empresa deslanchar, né? E sua habilidade nessa parte de gestão financeira, como é que é? Não, em relação à gestão financeira é tranquilo. Eu tenho experiência de 24 anos já em relação e de outras empresas que eu trabalhei em relação a isso.
Gestão Sim, financeira. Então, o problema maior é a questão de trazer cliente novo, né? exatamente. Exatamente. Legal, muito bom. Veja só, como tudo que eu tenho falado aqui, né, e vendas especificamente, é uma atividade extremamente estratégica. Uma empresa ela tem, vamos dizer assim, algumas atividades bem estratégicas. Uhum, Uma delas é o financeiro, porque se você não controla seu dinheiro, você não tem sim, controle nenhum da empresa, né? sim. Outra área muito estratégica é as vendas, e quando a gente fala vendas, eu vou juntar aqui vendas e marketing, que são duas coisas diferentes que se Claro, complementam. Você claro. me ouviu falar, né? A Sim, função de cada um. sim. E a gente tem outras áreas estratégicas, como por exemplo, a área, no seu caso, mais estratégica ainda, que é a área de inovação tecnológica, que você precisa, tá aí as perdas que você teve porque a TI não lhe entregou o que você precisava ter, Exatamente. né? Exatamente. A habilidade de vendas é uma habilidade que ela é obrigatória. Eu vou dizer isso, depois eu vou suavizar o que eu estou acabando de dizer e Uhum, encontrar uma saída uhum, para você, que eu uhum, acredito que é uma saída boa, uhum. né? Mas a atividade de vendas é uma atividade que ela não pode ser pelo dono completamente terceirizada. Porque como ela é muito estratégica, é ela que traz dinheiro para a empresa e ela precisa trazer um dinheiro bom, porque nem todo dinheiro que chega é bom, Sim. né? Se você Às tiver vezes tu fecha uma prejuízo, venda só para não perder, isso, para entrar no cliente, para isso, introduzir a empresa no cliente com serviço, no caso, que no meu caso é prestação de serviço, né? exatamente. Se você faz isso com muita frequência, você tem faturamento alto e caixa negativa. Então, Exatamente, exatamente. por isso que ela é tão estratégica, porque ela traz dinheiro novo e precisa trazer o que eu chamo uma venda lucrativa. Sim. Então, a gente não deve terceirizar a habilidade de vendas por completo, nunca. Uhum. Ou seja, é uma missão que, para você que se queixa de não ter habilidade com vendas, e tem uma aluna que se queixa muito disso também, nós precisamos. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve assim. A gente precisa desenvolver em você algumas habilidades básicas de vendas para que você consiga atrair clientes. Porém, quem tem mais dificuldade com vendas, e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, Eu me nós, encaixo nesse pessoal aí. mas A nós parte de vamos. lidar com o cliente, para mim, é tranquilo. Eu vou te dizer assim, quando eu comecei a trabalhar na empresa, era um avião caindo, tá? Eu entrei com um caixa zerado, não pagava os funcionários, tarará, e eu consegui manter, perdia cliente na época por causa da gestão da empresa, e eu consegui manter os clientes todos com a minha gestão administrativa, operacional e contato com os clientes, Muito bom. tá? Então, teve a pandemia, o ano passado teve enchente aqui no Rio Grande do Sul. A nossa empresa ficou 40 dias sem eu ter acesso à empresa, porque estava embaixo d'água ali a rua, que a empresa não foi afetada no segundo andar, mas a gente não conseguia acessar a empresa e a gente conseguiu manter a empresa operando, trabalhando e atendendo os clientes da melhor forma possível, entendeu? Então eu não perdi cliente por causa disso, eu perdi exatamente pela questão de não ter o que eles precisavam que é a questão da tecnologia ali, enfim. Legal. O que mostra, voltando aqui para desenvolver em você uma habilidade de vendas, que Uhum, você tem alguma coisa que facilita o trato com o cliente, sim, facilita a sua. E essa sua maneira que você declara ter de lidar com o cliente, do ponto de vista operacional, ela ajuda no processo de vendas. Porque você tem certamente alguma forma de se relacionar com os clientes que eles gostam de você. ele tem confiança na gestão, no serviço e tal, entendeu? E eu estou falando de você especificamente. Gostam Sim, de você? sim. Então, nós compramos muito fortemente de quem a gente gosta. Uhum, A gente evita comprar de quem a gente não gosta. uhum, Bom, aí deixa eu dizer uma coisa em relação a vendas, depois eu vou voltar para a marketing, que é o seguinte, veja, vendas, ela é formada de duas coisas, como quase tudo na vida. A gente nasce com algumas habilidades inatas, não só para venda, né? Para tudo, para sim, cantar, para dançar, para parte financeira. Tem gente que odeia número. Então, sim. veja, isso é muito importante que eu vou dizer, porque eu quero. A minha missão nesse evento, você deve ter percebido isso, é tirar da cabeça de vocês crenças limitantes. Coisas que a gente acredita que não sabe, não quer, não Sim, consegue. Você já me deu uma pista, conversando com você rapidamente, que você tem habilidade, que as pessoas gostam
que o cliente gosta de você. Uhum. Opa, já acendeu aqui uma luz para mim. Você não é uma pessoa chata com o cliente, né? Uhum. Não é, né? Não, 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 Um não. vendedor Me dou bem com os não clientes. pode ser chato. Então você tem aqui alguma coisa nessa primeira parte chamada inato em Uhum. você que facilita a venda. Tá me entendendo, Sim, né? sim, Bom, poderia não ter, aí seria um problema maior. sim. Porque mudar uma atitude, mudar um comportamento é maior, é pior. Bom, uma segunda coisa que faz a venda é, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu conheci pessoas que nasceram vendedores. Você deve Sim, ter conhecido também, tem, tem. mas calma lá, Aham. segure Uhum. lá. A segunda pilar que faz as vendas acontecerem, e tudo, né? Eu estou falando de vendas, é tudo na vida, é treino, é repetição, é técnica, ou seja, Uhum. imagina você lendo um script, não é lendo, né? Você vai aprender, vendas é script. Vendas tem uma estrutura do que você diz para o cliente. Existe uma Um estrutura, passo a passo ali que tu tem que seguir para conseguir fechar o é mais que um converter. passo a passo, Uhum. é uma estrutura que nós chamamos no jargão técnico copywriting. Writing não Uhum. de write de direito, de escrever. Uhum. Uhum. Os americanos inventaram isso há mais de 100 anos atrás. E existem técnicas, gatilhos de persuasão, quebra de objeções, o cliente não compra porque ele tem objeções em relação a você. Tudo isso, se você transforma num script, ou alguns scripts, que os Uhum. vendedores, não só você, os vendedores repetem esses scripts e você vai melhorando, além das pessoas, o script. Sim, Então, se você usa um script e não funcionou, outra pessoa usou, não funcionou, o script precisa ser melhorado. Quando certo. você treina isso aqui, fica tão automático. As pessoas dizem para mim assim, hoje em dia, né? Eu tenho 66 anos. As pessoas dizem assim para mim hoje em dia, você é um ótimo vendedor. Eu falei, legal, mas vê a minha história, que eu tenho vídeos que contam a minha história. Uhum. Vê a minha história. Um amigo meu que chegou junto para mim, de mim, quando eu tinha 30 e poucos anos, ele disse assim para mim, olha, se você... Ele disse desse jeito, amigo mesmo. Uhum. Ele disse, chamado José Flávio, e era bem mais velho do que eu. E ele disse assim, ele me chamava de Oté. Oté, se você não desenvolver a... Ele já tinha percebido que eu era um bom administrador, Sim. que minha empresa queria crescer, tinha gatilhos para crescer. Eu estou vendo você na minha frente, Uhum. viu? E aí ele me disse assim, se você não começar a vender, você vai fechar. Porque é muito bonito o que você faz, mas cadê o dinheiro? E aí, como eu confiava muito nele, eu tinha Uhum. 30 e poucos anos, de lá para cá, com muita luta, porque, né, eu comecei a estudar isso mais a fundo. Então, eu aprendi que script, script é um roteiro, como no cinema, que você cria e existem scripts prontos para você adaptar para o seu negócio. Uhum. Você começa a ficar boa. Então, Começa a desenvolver aquela habilidade. Tu tá ali usando um passo a passo, daqui a pouco tu não vai precisar mais daquele passo a passo, né? Uhum. está Uhum. internalizado, né? Sim, Está internalizado. sim. Então, por exemplo, quando você chega num cliente fazer uma pergunta para ele, ao invés de você falar alguma coisa, uma pergunta legítima, uma pergunta que está Uhum. dentro do script. Uhum. Você faz uma pergunta e uma pergunta conecta. Depois que você faz uma pergunta, você conta alguma história. Então, tem um script, estou aqui só cortando, atalhando, tem um script, outras técnicas de script, tudo aquilo que está na cabeça do cliente, que você acha que é uma objeção. Eu tava dando para você um exemplo, né? Que estão conversando aqui no prédio Ó, sobre trocar tudo portaria, aqui. coisa. Uhum. Aí o que é que eu disse na reunião? Eu nem fui para a reunião, eu sou terrível, minha mulher foi. Eu disse para ela, veja só, é importante isso. Estou falando desse caso, mas é técnica de venda. Aí eu disse assim, qual era a minha objeção? Minha objeção era, vamos botar todo mundo embora da portaria. Uhum. São pessoas que estão conosco aqui há 40 anos, sem exagero. A gente vai mandar embora. Então, minha objeção era essa. Segunda objeção, eu sei lá que esse pessoal que vem aí, isso é Uhum. tudo mafioso. Ou Uhum. seja, você, quando vai num cliente novo, porque vender para cliente atual é mais fácil. Sim. Quando você vai num cliente novo, você tem que imaginar
que na cabeça dele existem algumas objeções, a palavra técnica é essa mesmo. E Objeção. você tem que levantar a objeção, senão, porque ele não vai lhe contar. Quantas vezes o cliente não diz para você assim, eu não vou fechar com você porque achei caro. Às vezes não é isso. Eu não sei lidar com objeção. Eu não sei lidar com objeção. Não Mas sei. está dentro, fique Até porque tranquila. assim, o mercado que a gente atua é um mercado assim que muitos dos clientes preferem preço do que qualidade. Isso é uma crença equivocada. Sim. Quando eles entenderem que eles querem você, por algumas razões, porque a gente poderia, como eu falei com o Raquel, foi com o Indianara, que eu sou muito empolgado no que eu faço, a gente poderia ficar aqui o dia todo. Mas veja só, trazendo um outro argumento que vai facilitar. Eu vou sair um pouco, isso aqui estamos em venda, certo? Estamos em venda. Você entendeu já aqui que a gente quer treinar isso? Sim. E eu estou animado, sabendo que você tem aqui algumas coisas inatas que eu vou ajudar. Agora vamos para a marketing. Tá. O que nós vamos ter que fazer em relação à marketing? Nós vamos ter que construir em cima de você. Vamos ter que construir, vou tirar a palavra em cima para não ficar pesado, em volta de você. Adivinha o quê? Nós vamos ter que construir autoridade. Autoridade. Porque a pergunta é, por que eu vou comprar de você e não vou comprar do José? Por quê? É porque você, agora eu não estou falando de vendas, porque você vai aparecer nas mídias sociais, de alguma forma. Eu não gosto de mídia social. Mas hoje em dia é necessário, né? Não Pois tem. é. Empresa nenhuma sobrevive sem marketing, sem Adorei lhe mídia. ouvir. Adorei lhe ouvir. Então, nós vamos criar aqui um processo para construir, a palavra é essa, autoridade. Você está aqui comigo conversando hoje porque se viu em mim alguma autoridade nessa história de lucratividade, de educar. Então, as pessoas vão precisar ver em você, não alguém que vende sistema, não, isso todo mundo faz. Mas é alguém que tem autoridade nisso. Que, sei lá, essa empresa tem quantos anos? A empresa em si tem quantos anos? 2025, 12 anos. 12 anos. Uma empresa que não surgiu ontem. Sim. Que você fez uma proposta, trabalhou 6 anos, a empresa aceitou. Uma história verdadeira, Nós temos não poder mentir. clientes que estão conosco com o sistema de controle de acesso já há 13 anos. Você quer mais autoridade do que isso? Entendeu? 13 anos. Você quer ter mais autoridade do que isso? Agora, o que adianta você saber disso, que ele está há 13 anos, e eu não saber? O mercado não souber. Isso. Entendi. Então, nós precisamos espalhar isso no mundo todo, porque você não vai vender só em Porto Alegre. Você vai vender onde você quiser. Sem medo. O digital hoje, ele permite isso. Então, existem métodos também para construir em torno de você autoridade. Para quê? Para o cliente não pedir desconto, para o cliente nem olhar o preço. Não estou exagerando. Você sabe o desconto que eu dou nos trabalhos que eu faço? Sabe quanto é que eu dou de desconto? Adivinha? Nada. 0. Porque eu digo assim, eu sou verdadeiro. Eu digo que se eu der um desconto para você, eu vou ter que dar para outra pessoa. Não está certo dar para você e não dá para o outro. Sim. Então, é 0. Sim. Eu não estou mais para... Então, a gente precisa realmente construir. E não é arrogância, entendeu? Não é você ser arrogante agora. Não é. É porque... Tu saber que tu está cobrando porque tu tem uma qualidade para oferecer, né? Tu pode pagar que eu vou te entregar o que tu precisa receber. Isso. Vou entregar melhor do que você está imaginando. Então, esse conjunto lhe torna uma vendedora. Uma de maneira indireta, que é o marketing. Você não está vendendo aqui, porque o marketing não vende. É você mesmo. Ele vai chegar na gente e a gente vai ter que fazer todo um trabalho para poder vender. Que está aqui. Entendi. Que está aqui. Aí você, vou usar essa palavra, se desenvolve. Eu não gosto do que eu vou falar, não, mas eu vou falar. Tá? Só para aliviar a sua vida aí. Você desenvolve aqui isso de forma básica. Não gosto disso, não. Acho que você pode desenvolver mais a fundo. Mas vamos dizer de maneira básica, para você entender quais são os scripts, para eventualmente você contratar um vendedor depois, monitorar ele e você se lançar no marketing. Entendi. Fez sentido? Sim. Total. O que não pode, só para fechar o nosso papo, é você ficar com esse gap dentro de você, porque isso é muito perigoso. Sabe qual é a frase que eu uso aí? Eu entro como a crença limitante que o senhor comentou, que eu não vendo nem banana para macaco. Isso eu tenho dentro
dentro de mim. Eu não vendo banana para macaco, não vendo então isso é uma crença limitante que eu tenho. É. Se eu já vou com essa crença, como é que eu vou fazer o cliente comprar realmente, né, de mim? Então por isso eu estou buscando, me inscrevi para buscar melhorias e me desenvolver, porque eu realmente preciso que a empresa se desenvolva, né? Por isso que a gente está no mercado aí. Legal. De novo, assim, você está aí, né? Você está aqui, Sim, você teve coragem de entrar, sim. não teve nenhum constrangimento, não teve nenhuma vergonha, Eu está aí nem estava conversando preparada comigo. para entrar, não. Entrou, Tô aqui com a cara entrou, lavada, eu tava fazendo a janta. mas entrou. Sim, Então, isso também tem alguma coisa aí que a gente precisa cavar para descobrir. sim. Entrou e o vendedor tem isso. O vendedor ele entra, não tem medo, Uhum, acabou. Você está uhum, aí. uhum. Então, quem sabe a gente não cava aqui e descobre coisas que você, por alguma razão, não está enxergando. Mas Show de bola. Show mesmo de que bola. não tenha, a gente precisa desenvolver essa habilidade em você. É muito perigoso não ter. Vamos lá. Tá bom? Tamo junto. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Boa Excelente noite. pergunta, viu? Obrigado Boa pela pergunta. Um grande noite, abraço. boa noite. Até Tchau, mais. tchau.